Bom, gente, uma outra propriedade do gradiente é que ele é perpendicular ao plano tangente. Plano tangente aqui, né? Ao plano tangente à superfície de nível. Então, se eu tenho aqui uma superfície de nível, essa notação aqui tá, ó, f a menos 1 de c, isso aqui é uma outra notação para falar que isso daqui, que essa superfície S, é a curva de nível C. Ou seja, todos os pontos sobre essa superfície aqui, quando você calcula o F nesses pontos aqui, todas vão dar igual a C, constante, tá? Então aqui você tem uma superfície de nível e quanto a gente considera aqui, por exemplo, pega um ponto P sobre essa superfície de nível, tá? E você olha para o plano tangente nesse ponto, o gradiente da função nesse ponto que nós consideramos, tá? Ele é perpendicular ao plano tangente. A equação desse plano tangente, ela é dada dessa maneira aqui: x menos x0, derivada parcial de f em relação a x, calculado no ponto P. O ponto P aqui, certo? Eu não mencionei aqui, mas o ponto P é o ponto x0, y0, z0, tá? Então você pega um ponto P com coordenadas x0, y0, z0, e aí você equaciona dessa maneira, você obtém aqui dessa forma que isso daqui é a equação do plano tangente, tá? Bom, eu vou só deduzir, né, isso aqui daqui a pouquinho, tá? Mas antes a gente vai falar aqui também, da mesma forma que a gente tem aqui o plano tangente, a gente também pode falar do plano tangente a uma superfície, né? A gente também fala da reta tangente a uma curva de nível, tá? Então aqui eu tenho um plano tangente a uma superfície de nível, e aí a gente também vai ter a reta tangente a uma curva de nível. Então você imagina aqui várias curvas de níveis aqui, certo? Estou considerando particularmente essa daqui. Tem uma função f, de novo aqui, certo? Do R2 na reta, e eu peguei um ponto P nessa curva de nível aqui, na curva de nível C. E eu estou supondo que alfa de zero. Quem é alfa? Alfa é a parametrização dessa curva. Então, se é uma curva, a gente pode dizer que isso aqui é alfa de t, né? Alfa de t, x de t, y de t. Coordenadas, né? X de t, y de t, tá? Então, qualquer ponto que eu pegar nessa curva aqui, ok? Qualquer ponto que a gente pegar aqui, quando eu calculo f nesses pontos aqui, dessa curva, isso sempre vai dar c, porque ela é uma curva de nível. Se a gente derivar aqui nos dois lados aqui, derivando aqui é constante é zero, e a derivada disso aqui a gente já sabe fazer, né, usando a regra da cadeia, é o gradiente da função alfa de t vezes o alfa' de t, isso dá zero. Aplicando t aqui, né, isso para todo t, quando a gente aplica aqui para t igual a zero, a gente vai ter aqui o alfa de zero é p, e aqui eu tenho um alfa', né, que é o vetor tangente. O alfa' é o vetor tangente à curva, nesse ponto P. Ou seja, o produto escalar vezes, né, o produto escalar do gradiente pelo vetor tangente é zero, ou seja, quer dizer que eles são perpendiculares, né? Isso aqui é condição para que dois vetores sejam perpendiculares, né? Essa equação aqui, ó, dessa reta tangente é como? É o R de t, a equação da reta é o ponto por onde a reta vai passar, né? Mais quem? T vezes o vetor normal, o vetor que dá a direção da reta. O vetor que dá a direção da reta é esse vetor aqui, alfa', né? Só que aqui eu estou colocando dessa maneira só para dizer que essa reta aqui, ó, ela é perpendicular, né? A reta aqui, ela é perpendicular ao gradiente, tá? Ou seja, esse símbolozinho que aparece aqui, a gente chama de perp, tá? Esse perp aqui está dizendo que é t vezes esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é o vetor que é perpendicular a alfa', né? Ou seja, então esse vetor aqui, o gradiente é perpendicular à reta, tá? Ou seja, da mesma forma que quando a gente tem aqui uma superfície, o vetor gradiente ele é perpendicular ao plano tangente, nesse caso aqui o vetor gradiente também é perpendicular à reta, né? A reta tangente, tá? E a equação da reta tangente é dada dessa maneira, né? Aqui você pode colocar no lugar disso daqui, você pode colocar o alfa', tá? O vetor tangente, curva. E a equação do plano tangente é isso, tá? Só para deduzir a equação do plano tangente, certo? Basicamente a gente faz a mesma coisa. Você tem aqui uma curva,
curvazinha, uma curva aí qualquer aqui em cima, passando pelo ponto P. E aí você pega, né, você vai supor que o alfa de 0 é P, e como qualquer ponto dessa curva, como isso aqui é, como essa superfície é a superfície de nível, qualquer ponto dessa curva aqui dá C. Aí você faz a mesma conta que a gente tinha feito antes lá, deriva dos dois lados dá zero, aí você vai obter o gradiente de um, né, escalar com o vetor alfa', e aqui você tem, vai dar zero, né, aplicando no zero, e aí, ou seja, o gradiente de f em P vezes o alfa' de zero dá zero. O alfa' nada mais é do que o vetor tangente a essa curva que a gente considerou aqui, tá? E o vetor gradiente, né, é exatamente perpendicular a isso daqui. Como isso aqui é o vetor tangente aqui, você tem exatamente esse vetor aqui, o vetor normal ao plano, né, que é o gradiente, que é o normal desse plano aqui. Como é que a gente faz para equacionar a equação do plano tangente? A equação do plano, né, cujo normal é esse cara aqui. Aí, se você tiver dado uma olhada lá naquele vídeo lá que eu falei sobre a equação do plano, né, você faz o que? Você pega o vetor normal, que no caso é o gradiente da função no ponto P, e escalar com x menos p, tá? Quem é x? X é um ponto arbitrário, né, um ponto genérico, x, y, z, e o ponto P é aquele ponto que nós estamos considerando, aquele ponto particular do plano, né, aquele ponto x0, y0, z0. E aí é só fazer essa diferença aqui e fazer o produto escalar, tá? Você vai encontrar justamente aquela equação que nós tínhamos. Só um exemplo aqui, né? Determine o plano tangente ao paraboloide z igual a 2x ao quadrado mais y ao quadrado nesse ponto aqui. Tá? Então isso aqui é a nossa função f, tá? O ponto P é esse cara aqui. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai considerar f isso daqui, certo? É os f, x, y, z, né? Dessa maneira aqui. Por que a gente vai considerar o f disso daqui, certo? Porque a gente vai precisar da curva de nível. Curva de nível aonde? Né? Curva de nível em que, de qual nível, né? No caso, nível 0. Porque se eu faço f de xy igual a 0, você obtém essa equação aqui, certo? Então, a equação de nível 0, essa superfície que aparece aqui, ó, certo? Que é o paraboloide, a equação de nível para essa função é isso daqui, tá? Por isso que a gente está falando f de x, y, z dessa maneira aqui, z menos 2x ao quadrado menos y ao quadrado, tá? Quem é o gradiente para essa função? O gradiente você vai derivar em relação a x, em relação a y e em relação a z, né? Em relação a z, isso aqui é constante, tá 1, né? Em relação a x, só multiplicar aqui, vai ficar menos 4x, em relação a y, menos 2y, tá? Bem simples. Bom, ele quer nesse ponto aqui, então a gente vai fazer o que? Calcular esse gradiente aqui quando o x for 1, o y for 1 e o z for 3, né? Então fica isso aqui, quando for 1 aqui fica menos 4, for 1 aqui fica menos 2, 3 aqui não tem, né? Fica 1 mesmo, tá? E aí agora é só montar a equação. X menos x0, x0 é 1, o y0 é 1 e o z0 é 3. Então você vai montar x menos x0, derivada parcial de f em p, né? É menos 4, y menos y0, o y0 é 1, isso aqui dá 2, menos 2, aliás, e z menos z0, né? z0 aqui dá, z0 é 3, então z menos 3, isso daqui dá 1, tá? Aí pronto, né? Só fazer a continha aqui, você encontra isso daqui, tá? 4x mais 2y menos z igual a 3. Equação do plano tangente a esse paraboloide nesse ponto aqui.